Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Faltam poucas horas para esse jogo do Porto com o Famalicão no Estádio do Dragão. O calendário não para, está muito apertado. Já temos declarações de Farioli. Também temos novidades no mercado de transferências. Está a chegar janeiro e começamos a ter cada vez mais novidades. Farioli também abordou o mercado de transferências, mas já vamos analisar as transferências do Porto e fazer a antevisão desse jogo com o Famalicão. Primeiro pedi que deixem o like para dar uma força aqui ao canal. Não se esqueçam também de subscrever o canal se ainda não subscreveram, porque estamos quase a chegar à meta de 10 mil subscritores. Vamos ver se conseguimos atingi-la ainda antes do fim do ano. E depois já sabem, deixem os vossos comentários, é sempre importante ver a vossa opinião. Geram-se grandes debates sempre nas caixas de comentários, já sabem que eu leio sempre todos. Por isso não se esqueçam também de deixar os vossos comentários. E o Porto volta então a jogar no Dragão, agora contra o Famalicão, uma das boas equipas do Campeonato Português. Já temos declarações de Farioli, mais uma antevisão. Estamos a ter declarações de Farioli quase todos os dias, porque o Porto está com um calendário muito apertado. Tanto que o Porto esta semana nem teve as tão famosas folgas, porque não tinha mesmo tempo. O jogo do Estrela da Amadora é quase colado ao jogo com o Famalicão, o que nos deixa aqui também mais margem de dúvida para saber qual é o 11 em que Farioli vai apostar. Na conferência de hoje, o Farioli voltou a dar a entender que pode jogar com Gabri Veiga e Mora juntos, que seria impressionante. Aqui muita gente tem comentado e eu também tenho dito que será um Porto de sonho com esses dois criativos, se os dois tiverem lugar no Porto. Eu acho que juntamente com o William Gomes, se Farioli aposta nos três, acho que o Porto se torna uma equipa ofensivamente super imprevisível, ganha uma qualidade impressionante na frente e uma criatividade, só que o Farioli sabemos que ele no máximo joga com dois criativos, dois desequilibradores, normalmente não aposta em três, seria inédito. E temos aqui uma pista de que em princípio não fará, porque ele volta a dizer que espera um Famalicão a jogar aberto, a jogar ao ataque. O Farioli faz sempre isto quando joga com equipas do meio da tabela para cima, digamos assim. Quando são equipas que ele sabe que têm alguma qualidade, ele tenta pressioná-las a jogar ofensivamente aberto, porque é esse futebol que lhe permite, que lhe dá mais garantias no estilo de jogo do Porto. O Porto é uma equipa sólida que gosta de gerir os momentos do jogo. Quando as equipas são muito defensivas, como aconteceu com o Tondela e com o Estrela da Amadora, por exemplo, o Porto muitas vezes fica ali em risco de ter que arriscar a sua estratégia, colocando mais jogadores ofensivos, colocando os tais criativos, que desequilibram um pouco a estratégia de Farioli e permitem que haja ali momentos do jogo em que o Porto não controla tão bem defensivamente porque tem que arriscar à frente. E o Farioli, sempre que joga com uma equipa que já é melhorzinha e que tem capacidade ofensiva, ele tenta logo na conferência pressioná-los a jogar ao ataque, para dar mais espaço nas costas e também para o Porto conseguir gerir melhor. O Porto fica confortável a defender e consegue atacar de forma mais sólida e não precisa de colocar os criativos todos. Ainda assim o Farioli falou dessa tal possibilidade de jogar com Gabri Veiga e Mora, o que para mim colocava logo de parte a titularidade do William Gomes. Me surpreenderia muito se jogassem os três, mas ele coloca aqui a possibilidade do Mora jogar a falso 9. Para mim isto tem aqui dois significados, esta frase do Farioli. Primeiro, indica que o Gabri Veiga continua a ser o titular naquela posição de 8/10 e que o Rodrigo Mora só tem sido titular nos últimos jogos porque o Gabri Veiga está lesionado. E em segundo lugar, dá uma pista de que Samu pode descansar neste jogo da Taça de Portugal com o Famalicão e Rodrigo Mora pode ser a alternativa ao Denis Gulo, jogando a falso 9. O Farioli voltou a dizer que o Mora já jogou 30 minutos a falso 9 e eu penso que ele marcou um golo, já não me lembro em que jogo foi, mas lembro dele ter feito um bom jogo a falso 9 e na altura eu ter falado disso aqui. Se alguém se lembra pode deixar nos comentários para recordar esse jogo, que eu já não lembro que jogo foi, mas lembro de facto que ele jogou aqueles 30 minutos a segundo avançado e ele é muito forte naquele momento do jogo ali dentro da grande área, só que eu acho que ele é mais forte ainda com um ponta de lança, porque ele abre muitos espaços e eu acho que a melhoria do Samu, principalmente na parte goleadora, tem muito a ver com ter jogado com o Mora, porque o Mora entra mais dentro da área, desequilibra mais e abre mais espaços do que o Gabri Veiga, que acaba por ser um jogador, acaba por até ser mais goleador. O Gabri Veiga, surpreendentemente, é o único jogador do Porto que, se marcar ao Famalicão, será o jogador que tem golos em todas as competições. Portanto, surpreendentemente para mim, porque eu acho que o Gabri Veiga remata muito em jeito, mas com pouca força. O Gabri Veiga, que eu dizia que não tem golo, ultimamente tem marcado muitos golos antes da lesão. Aliás, ele lesiona-se ao marcar um golo na Taça da Liga e, portanto, o Gabri Veiga traz aqui soluções para golo. Mas eu acho que o Mora, surpreendentemente também, acho que é melhor amigo do avançado. Encosta mais no avançado, isto claro quando o Farioli lhe dá liberdade. Claro que numa equipa que seja mais ofensiva, como o Farioli diz que espera que o Famalicão seja, o Mora já tem que defender mais e acaba por se desgastar mais a defender e faz mais sentido até jogar com o Gabri Veiga naquela posição. E aí o Mora poderia ser o tal falso 9. Eu tenho dito aqui que o Borja Sainz também seria uma boa opção a falso 9, mas o Porto tem essas soluções. Ainda tem uma possível terceira leitura, que é o Farioli mais uma vez a dar indicação ao Porto de que precisa de um ponta de lança, porque ele volta a falar do Rodrigo Mora a falso 9.
como ele já colocou o Caramau também a ponta de lança, ele tem dado essas pistas. Ele é bastante transparente no seu pensamento, naquilo que ele quer. Aliás, quando ele apostou no Pablo Rosário a central do lado direito, eu interpretei logo como um sinal de que precisava de um central de pé direito, e ele volta a falar na conferência de imprensa da antevisão deste jogo, volta a falar dessa possibilidade de jogar com o Pablo Rosário, e ele a dizer que poderia jogar com 2 centrais de pé esquerdo, mas que confessa que não gosta, que não se sente confortável com 2 centrais de pé esquerdo, explicando aqui porque é que não aposta no Perpich em vez do Pablo Rosário. Mas eu acho também que é a tal pista, mais uma vez ele aqui a atacar o mercado, a dar a entender que quer um ponta de lança e um central. Sabemos que central é prioridade para ele. E realmente o Farioli não se tem coibido de falar de mercado. Ele voltou a falar, a dizer que, mais uma vez, a dar a entender que está a trabalhar muito em soluções, a dizer que vão tentar arranjar as melhores soluções. Desta vez não usou a palavra criativas, mas a dizer que vão tentar arranjar as melhores soluções dentro dos recursos que têm, portanto recursos financeiros, presumo. Mas há de facto cada vez mais rumores. Temos várias novidades de reforços para o Porto, inclusive é um central, mas já lá vamos. O Farioli deixou tudo em aberto. Ele não disse sequer quem era o guarda-redes que ia jogar, embora aqui podemos prever que vai ser o Cláudio Ramos, porque tem sido esta a tradição do Porto e o Farioli tem-na mantido, mesmo não sendo um treinador que nos clubes anteriores fizesse isso, mas no Porto está de facto a apostar no guarda-redes suplente. E o Cláudio Ramos é um guarda-redes suplente acima da média do normal, porque é de facto um guarda-redes muito bom. Há até gente aqui que comenta muitas vezes, sempre que Diogo Costa comenta algum erro, comenta o nome do Cláudio Ramos, porque realmente é um guarda-redes que os adeptos confiam muito, que realmente tem muita qualidade. Portanto, o Porto não perde qualidade trocando de guarda-redes na Taça de Portugal. Pode é perder aqui alguma coisa no 11, porque eu não sei que alterações vai fazer Farioli, e este jogo é muito em cima do jogo com o Estrela da Amadora. Logo a seguir vem o jogo com o Alverca, que sabemos que é a prioridade do campeonato. Ainda assim, Farioli nesta conferência deixou escapar que o objetivo é ganhar a Taça de Portugal, ou seja, o Porto está nas 3 frentes que são objetivos. E isto foi porque lhe perguntaram o que é que ele achava de jogar contra o Benfica no jogo seguinte. À hora que eu estou a gravar este vídeo, ainda não sei se o Benfica ganhou a Farense ou não, mas há uma grande probabilidade do Benfica jogar contra o Porto nos quartos de final da Taça. Será um grande jogo, será uma oportunidade para Farioli vencer a única equipa que lhe escapou no campeonato, porque empatou no Dragão, no célebre jogo em que Mourinho mostrou às equipas mais pequenas como é que se faz para defender contra o Porto. E será um jogo já na próxima, já depois do mercado de transferência, já depois desse mini estágio que o Farioli prometeu para os jogadores novos, para os reforços que aí vêm. Farioli também disse que os reforços, e achei também muito interessante essa parte, tinham que chegar e não ter objetivos pessoais, olhar só para a equipa. Eu acho que pode ser aqui já uma mensagem para um possível reforço. Pode até ser o reforço que vamos referir daqui a pouco, já lá vamos. Mas de facto Farioli dá aqui a entender. Aliás, sabemos que o perfil que o Porto quer para reforço são jogadores que tenham a ambição de jogar o Mundial, e talvez por isso ele já aqui dizer que o jogador tem que pensar mais na equipa do que nele próprio, no que os objetivos pessoais. Se bem que os objetivos pessoais motivam, tanto que está no perfil do jogador que o Porto quer contratar, um jogador que tenha ambições de jogar o Mundial, portanto é um objetivo pessoal. Basta olhar por exemplo para o Samu que vem numa série incrível, 3 jogos a marcar, está em grande forma. Toda a gente, até mesmo os críticos dele aqui no canal, têm comentado que realmente agora não há nada a apontar, ele está a jogar muito melhor, de costas para a baliza principalmente. Eu atribuo também aqui a vantagem de jogar com o Mora, que é um jogador que encosta muito no avançado e ajuda a arranjar espaços. Mas o Samu está realmente a jogar melhor de costas para a baliza. Tem havido muitos artigos esta semana na comunicação social de que de facto dão a entender que o Samu está a fazer trabalho extra com os adjuntos de Farioli para jogar de costas para a baliza. Isto não é novidade. Eu lembro-me, por exemplo, quando o Porto ganhou 3-0 ao Celuricense com o hat-trick do Samu, o Farioli disse que era isso que queria do Samu, porque há um golo ali que o Samu marca em que recebe a bola de costas para a baliza, roda e faz o golo. E o Farioli fez um gesto já no banco, como quem diz que era isto que ele tinha que fazer, e depois na conferência disso também reforçou que o Samu estava a trabalhar para marcar golos de costas para a baliza, e foi numa altura em que ele tinha ido à seleção da Espanha. O próprio selecionador tinha também dito que estavam a trabalhar muito com ele, porque ele não é um jogador que foi formado num clube grande, tem certas coisas, certos detalhes que tem que melhorar, e ele está muito mais forte. Eu salientaria de todas as jogadas que ele tem feito, que realmente mostram que ele está melhor, eu salientaria aquele passe que ele faz para o Borja Sainz, mais uma vez eu não sei se foi de calcanhar ou meia volta, mas é um passe espetacular contra o Estrela da Amadora que isola o Borja Sainz, que depois falha o golo de forma displicente, mas é um grande passe. Ele tem servido mais os colegas, tem vindo mais atrás. Por exemplo, naquele golo que é anulado ao Rodrigo Mora no jogo com o Tondela, foi ele também que começa essa jogada ao vir ao meio campo buscar a bola. Portanto, o Samu está mais altruísta, está a jogar melhor de costas para a baliza, está a receber mais bolas longe da grande área, e isso está-lhe a tornar um ponta-lança mais completo. De facto, o Porto está a resultar muito bem o trabalho que está a fazer com ele, mas isto é um dos exemplos de jogadores que se motivam com objetivos pessoais. Sabemos que o Samu tem a ambição
ambição de ir ao Mundial de Seleções, e disso depende muito as exibições que ele fizer, tanto que viu-se na exibição que ele faz para a Liga Europa contra o Malmo, repercutiu muito na imprensa espanhola, e portanto isso é um trunfo a favor do Porto, e depois também o objetivo pessoal dele bater recordes de golos, e portanto temos aqui o caso de um jogador que se motiva com objetivos pessoais, e o facto do Porto querer um reforço que tenha essa ambição, também mostra que o Porto sabe que isso motiva os jogadores. Agora o Farioli, ao deixar essa mensagem, deixou aqui em aberto que de facto vai chegar esse tal jogador que ou é internacional ou que está ali na calha para ser internacional, para jogar o Mundial, pode vir por empréstimo. Acho que deu aqui bastantes pistas e acho que pode ser mesmo central, porque ele voltou a falar sobre a possibilidade de contratar um central por o Prepitch ser de pé esquerdo. Ele disse que no jogo com o Alverca teria provavelmente que jogar com o Prepitch do lado direito, porque não tinha Bednarek, a dar a entender, e acho que aqui ele foi muito claro, muito transparente, que vai jogar o Prepitch ao lado do Bednarek no jogo da Taça, portanto não vai jogar o Kiwior, vai descansar, ou então vai jogar a lateral esquerdo, também pode acontecer, tentar ali uma adaptação, o Kiwior, embora eu acho que vai jogar Francisco Moura, porque Francisco Moura jogou muito bem contra a sua ex-equipa para o campeonato, está em crescendo, está a jogar cada vez melhor, marcou um golo contra o Estrela da Amadora muito importante, e portanto eu acho que ele vai manter a titularidade do Francisco Moura, mas há aqui a possibilidade de colocar o Kiwior. E depois deve fazer a tal gestão a meias, no jogo com o Alverca já não joga Bednarek porque viu o quinto amarelo e deve jogar Pablo Rosário. Ele deixou aqui no ar jogar o Prepitch do lado direito, mas não acredito que o faça. Acho que é mais o tal jogo de Farioli para tentar pressionar a direção e mostrar que precisa de um central de pé direito. Eu hoje olhava para as estatísticas e há 2 marcos que foram alcançados no jogo com a Estrela da Amadora que eu não me tinha percebido. O PP chegou ao jogo número 100 pelo Porto, é uma grande marca que mostra aqui, é um jogador com 28 anos, mostra aquilo que eu tenho dito. O PP, apesar dos altos e baixos, é um jogador importante no plantel do Porto e explica também porque é que Farioli aposta tanto nele, em detrimento às vezes das melhores opções como o William Gomes, às vezes até nem faz jogos por aí além, mas mantém a titularidade, porque é um jogador experiente, que mantém o equilíbrio da equipa, que faz o que o treinador quer. Basta lembrar no tempo de Sérgio Conceição, o PP jogou em quase todas as posições, jogou a defesa, jogou avançado, jogou a médio, extremo esquerdo, extremo direito. Lembro-me que ele se estreou contra o Benfica, extremo esquerdo, que até acho que marcou 2 golos, e portanto é um jogador que é taticamente muito evoluído, faz o que o treinador quer, e é por isso também que Farioli quer o Luís Henrique, também para aqui para competir com o PP, ter um extremo que também equilibra a equipa e não tão explosivo como o Borja Sainz e o William Gomes. E o PP, sendo brasileiro, está muito próximo de alcançar Fernando, o número 6 do Porto, do tempo de Vilas Boas, que realmente é um histórico, do tempo também de José de Ferreira, e Elton, que também era um guarda-redes, que é o jogador com mais jogos pelo Porto da história, e portanto são 2 jogadores muito importantes, e o PP coloca-se aqui como terceiro classificado, sendo brasileiro, olhando só para os brasileiros, e portanto é um marco muito importante alcançado pelo PP, e que mostra aquilo que eu digo, o Porto pode conseguir valorizá-lo no fim da época para ele ser transferido. Já agora deixar aqui uma nota, muita gente ontem não interpretou bem o que eu disse disse que o Froholt, o Mora, o próprio Samu, há aqui certos jogadores que o Porto vai ter muita dificuldade em conseguir segurar e que devem ser vendidos, só que eu não me referi ao mercado de janeiro, eu refiro-me ao final da época. Eu acho que o Porto vai ter muita dificuldade em segurar certos jogadores no fim da época, inclusive é o Mora, o Froholt e o Samu. Acho que estes 3 é quase impossível segurá-los se continuarem a fazer uma grande época, se continuarem crescendo como estão. O Froholt, eu hoje via também uma estatística do Froholt, ele é o jogador atrás do Samu e do Mora, foi o jogador que teve mais toques dentro da área, o que é impressionante, num box-to-box. Se nós recordarmos o filme do jogo, o Froholt teve muita influência no meio campo defensivo, teve muitas reparações de bola, e depois de ser o jogador com mais toques dentro da área, mostra que este jogador corre o campo todo, é impressionante. Cansa realmente ver o Froholt, que ele corre muito, continua a pressionar os adversários mesmo aos 90 minutos, e ainda é o jogador, sendo médio, de equilíbrios, sendo esse box-to-box, ainda é o jogador que mais toca na bola na área, é realmente impressionante, e vai ser difícil ao Porto segurar este jogador, principalmente se ele começa a marcar golos, como diz Farioli, porque está a aparecer mais na área e está a trabalhar para isso. E ele tem um exemplo do Samu de como isso pode acontecer, porque o Samu também foi muito bem trabalhado para jogar de costas para a baliza e está a melhorar, ou seja, pode ser que o Froholt também comece a marcar mais golos e realmente suba de nível, e o Samu então é o outro jogador que tem essa estatística impressionante. Ele está a 1 golo de apanhar Benny McCarthy, pode ser já no jogo com o Famalicão, se jogar, não sei se Farioli vai descansá-lo ou se vai mantê-lo a titular. Eu daria aqui o conselho, como eu já disse ontem ao Farioli, de lançar novamente o Samu a titular, porque o Samu é um jogador muito forte fisicamente, assim como o Froholt, são 2 jogadores que não precisam muito descansar e que o Samu motiva-se muito com a sequência de titularidades, com os recordes pessoais, com os golos, e ele está nessa maré alta, está com essa positividade toda, com essa moral em alta de estar a marcar golos, e é o efeito
efeito bola de neve que eu acho que o Farioli deve aproveitar e continuar com o Samu. Temos aqui uma pista, o facto de Farioli querer que o Famalicão seja uma equipa ofensiva pode indicar que o Samu vai jogar, porque sabemos que o Samu, apesar de estar a melhorar o jogo de costas para a baliza, o seu ponto mais forte é a profundidade. E então o Samu pode igualar o Benny McCarthy, que é mais um histórico do Porto em número de golos. O Samu tem 21 golos no Estádio do Dragão, o Benny McCarthy tem 22. É interessante que o Samu tem 42 golos, 21 no Estádio do Dragão, 21 fora. É impressionante como ele conseguiu igualar aqui, marca tantos golos fora como em casa. Não faz muita diferença para o Samu onde joga e realmente está-se a tornar um goleador, um caso sério no Porto. Se ele continuar a marcar golos em jogos seguidos, falou-se que o Tottenham estava a observá-lo no jogo com o Estrela da Amadora e torna-se complicado segurar um jogador destes, mas o Porto, como eu disse ontem, tem que aproveitar. Depois, se vai ganhar muito dinheiro com estes jogadores, pode contratar outros. O Porto tem-se mexido muito bem no mercado esta época, portanto tudo indica que na próxima pode-se mexer também muito bem e tem que aproveitar, e esta época é uma época em que está nas três frentes, e este jogo na Taça de Portugal com o Famalicão é muito importante nesse sentido. É porque o Porto pode manter aqui viva mais uma taça, mais uma possibilidade. Convém ao Porto não empatar. Eu penso que se o Porto empatar tem segunda mão. Isto também é mais um jogo que pode sobrecarregar a equipa, portanto convém que ataque o jogo para não empatar. E há sempre esse risco, como eu já tinha dito na Taça da Liga. Embora a Taça da Liga não seja um objetivo tão declarado e o Porto pode ter facilitado ali, mas o facto de mexer na equipa, porque quase certeza que o Farioli vai mexer, às vezes pode aqui mexer com os equilíbrios da equipa. Por exemplo, se Farioli optar por Eustáquio em vez de Froholt, ou se optar por trocar os dois centrais, pode aqui mexer muita coisa que pode fazer com que o Porto cometa algum erro que possa custar caro, e a Taça de Portugal é um objetivo importante. O Farioli deixou aqui também aberto uma possibilidade do João Teixeira jogar neste jogo. Ele elogiou muito, aliás, a descrição que o Farioli faz do João Teixeira, esse jogador da equipa B sub-19 que foi chamado para treinar com a equipa durante a semana, a descrição que ele faz dele parece muito um mini Froholt, portanto parece que ele o vê como substituto do Froholt e pode também jogar aqui no lugar do Froholt. Seria uma grande aposta de Farioli. Ele também quer limpar esta imagem de treinador que não aposta nos jovens. Ele já mudou um pouco a sua visão que tinha do Mora, mudou também do Alarcón. Ele próprio disse isso na conferência, de que o Alarcón no início da época não estava pronto para estar na equipa principal, mas que agora é um jogador que pode ter uma carreira brilhante no Porto, e portanto ele está a mudar aqui um pouco o paradigma, e pode ser que depois de falhar as estreias de Gabriel Braz, Midé e Bernardo Lima, pode ser que estreie aqui o João Teixeira, porque ele faz de elogios com características muito semelhantes às do Froholt. E falando desses jogadores, os jovens do Porto, os 5 campeões do mundo foram homenageados pela Federação do Porto. Eu vi a homenagem e lembrava-me como o Porto realmente, muita gente ali falou sobre a qualidade da formação do Porto, e realmente o Porto está a melhorar muito, tem cada vez mais talentos formados na academia. Lembrava-me como de facto, época após época, cada vez surgem mais nomes. Só esta época o Farioli, mesmo não apostando muito nos jovens, tem surgido vários nomes nos treinos, desde esses 5 campeões do mundo até ao João Teixeira, Gabriel Braz. Há muitos jogadores aqui que são apontados ao plantel do Porto, e parece que cada época são mais, e acho que os expoentes máximos dessa qualidade da formação do Porto serão o Vitinha e agora o Rodrigo Mora, que ainda está no plantel. Temos também o Diogo Costa. Enfim, há mesmo muitos nomes. Realmente a formação do Porto está muito forte, e até numa altura em que se fala tanto de mercado, convém que o Farioli também olhe bem para dentro e veja se não pode arranjar soluções aqui entre os jovens do Porto, que têm muito talento, e que não os desperdice, como no início da época pareceu que ia fazer com o Mora. Agora o Mora está a ter mais minutos e está realmente a mostrar que tem muita qualidade, mas o Farioli também tem que olhar para dentro. Também é papel dele lançar estes jovens, dar-lhes confiança e dar-lhes oportunidades. Agora diria que uma pista contra, que não é a favor da titularidade do João Teixeira, é porque este meio campo do Porto já vai ter muitas alterações. Vai ter possivelmente um Gabri Veiga que regressa de lesão, não sabemos em que condições físicas. Provavelmente vai ter Pablo Rosário em vez de Varela. Não sei se o Varela, eu acho que o Farioli é muito conservador nesta questão das lesões, e acho que não vai apostar no Varela, mesmo que ele esteja recuperado daquela lesão que ele teve com o Estrela da Amadora, ainda para mais depois do erro que cometeu no golo do Estrela da Amadora. E portanto não sei se será muito arriscado trocar mais um elemento do meio campo e ter um meio campo totalmente novo em relação ao meio campo do último jogo do campeonato. O Porto, que tem todas as opções disponíveis, tem o plantel na máxima força, à exceção, claro, do Neuen Pérez, do De Jong e do Zaidu. O Zaidu que foi para as seleções, e os outros dois que estão lesionados. Penso até que o De Jong já nem está em Portugal, acho que ele foi para a Holanda ser operado e só voltará daqui a algum tempo. Portanto é um jogador que não vai estar estes tempos com o Samu. Vamos ver o que é que o Samu aprendeu com ele, porque ele não vai estar agora no centro de treinos. E portanto estas dúvidas todas que temos em relação ao 11 não tem tanto a ver com o Porto não estar na máxima força, tem a ver com essa gestão que já sabemos que o Farioli gosta de fazer e de rodar muito a equipa. Ontem eu vi o jogo do Zaidu na Nigéria. O Zaidu bateu um livre muito bem batido que dá o golo da Nigéria. A Nigéria perdeu, mas com uma assistência do Zaidu. Portanto o Zaidu continua em boa forma, e eu não sei se o Zaidu, depois deste mercado de janeiro, se vai voltar a ter lugar no Porto.
Porto. Vai depender muito se o Porto contrata um lateral esquerdo ou não. E agora, antes de abordar então essas novidades do mercado de transferências, só aqui uma curiosidade que eu hoje via na imprensa do Bruno Fernandes, o jogador do Manchester United que foi do Sporting, da Seleção Nacional, a dizer que esteve quase a jogar no Porto. Não sei se é verdade ou não, também não sei qual é o intuito, qual será o intuito de notícias destas. Às vezes é só um pouco, eu vejo como entretenimento, porque é uma coisa que não aconteceu, mas o Bruno Fernandes a dizer que na altura o Porto contratou o Oliver e que era ele a prioridade, mas que o Porto depois se virou para o Oliver Torres. O Oliver Torres também fez uma boa carreira no Porto. Acho que ele podia ter dado mais, também foi numa altura em que o Porto investiu muito e não conseguiu muitos resultados desportivos, o que acabou também por fazer com que os jogadores com muito talento como ele não brilhassem tanto, mas realmente aqui o Bruno Fernandes a dar-nos uma curiosidade que ele podia ter jogado no Porto. Não sei se é verdade ou não, mas achei interessante essa notícia ter surgido de que o Porto podia ter contratado Bruno Fernandes em vez de Oliver Torres. Eu acho que, tendo em conta a qualidade de médios que o Porto sempre teve, acho que teria sido bom mais pelo enfraquecimento do rival do Sporting, porque o Bruno Fernandes tornou-se referência na equipa do Sporting e ajudou-os muito. Seria mais porque teria tirado uma referência, um ídolo do Sporting, porque acho que o Porto continuou sempre a ter grandes médios, o que faz com que ele não tenha feito tanta falta assim, eu acho. Então, abordando agora o mercado de transferências, há mais novidades. Eu tenho dito aqui muitas vezes que estamos a aproximar-nos do mercado de janeiro. Farioli tem dito que o Porto vai contratar. Sabemos que o Porto vai até fazer um mini estágio para integrar esses reforços e, portanto, é sempre assunto do dia. E hoje temos duas novidades muito importantes. A primeira é de um jogador da Polónia, o Pietuzewski, que é um jogador de apenas 17 anos. Parece que ele já é titular do Jagiellonia desde os 16, portanto é a segunda época em que ele brilha naquele clube. Está a ser seguido por grandes clubes europeus. Parece que até inclusive é o Deco do Barcelona. Esteve a ver o último jogo dele. Parece que é um craque, este extremo esquerdo. Confesso que eu não o conhecia, mas parece que é um jogador que está nas bocas de todos os olheiros. E parece que o Porto esteve também, enviou também um emissário para estar atento ao jogador. Aqui o Porto vai ter que se antecipar. Parece que os tubarões europeus estão todos a apontar para o contratar à volta de uns 15 milhões de euros no final da época. O Porto poderia aqui antecipar-se e contratá-lo em janeiro. Esta notícia está a ter muita repercussão na imprensa portuguesa e não só, portanto, por todo o lado, e portanto acho que é para levar a sério. Parece que o Porto não confirmou o interesse. No entanto, parece que é mesmo uma joia, um extremo muito bom. O Porto, numa altura em que quer um extremo, não podemos descartar esta possibilidade, embora sabemos que o Farioli quer outro tipo de extremo, porque isto parece-me que é um jogador, primeiro que é extremo esquerdo, e o Farioli parece-me querer um extremo direito, e depois é um jogador ainda em formação, 17 anos. Sabemos que o Farioli não é o treinador mais conhecido por estar a apostar em jovens que ainda não estão 100% formados. No entanto, parece que até por 15 milhões será a contratação mais cara de sempre na Liga Polaca, o jogador mais caro da Liga Polaca. Portanto, vamos ver se o Porto avança ou não por este jogador, mas acho que este rumor é para levar a sério, pelo menos está a ser muito repercutido. E a outra novidade de mercado, a outra notícia que nos chega, é o interesse do Porto, fala-se também do interesse do Benfica, no central de Vrij do Inter. Mais uma vez um jogador do Inter, e eu acho que esta aqui é para levar a sério, porque ele encaixa 100% nas características que o Porto quer num central. Primeiro, é um jogador que está em fim de contrato, portanto pode chegar a custo zero ao Porto. Segundo, é um jogador que está com poucas oportunidades no Inter e tem ainda aspirações de ir ao Mundial de Seleções, ou seja, é um defesa central que é internacional e que tem essa aspiração de ir ao Mundial de Seleções. É da Liga Italiana, que é uma liga que o Farioli valoriza bastante, porque são jogadores com muita cultura tática e já habituados àquele estilo de jogo que ele quer. Um pouco como aconteceu à imagem do que aconteceu com o Alberto Costa e do que acontece também com o interesse no Luís Henrique. E para piorar tudo, o treinador da Holanda, o Ronald Koeman, diz que só vai convocar jogadores que estejam a jogar regularmente, ou seja, De Vrij precisa urgentemente de mudar de clube, porque ele não está a ser titular no Inter, e será esse central de 33 anos, é um central muito experiente, traz experiência ali à defesa do Porto, pode ser este o reforço. E olhando agora então para as palavras de Farioli de hoje, em que ele diz que o reforço para central tem que ser um jogador, quer dizer, ele não diz para central, mas deu aqui a entender que seria para central, mas que os reforços que chegarem têm que pensar mais na equipa do que nos objetivos pessoais, parece já estar aqui a mandar uma mensagem para o De Vrij. Portanto, não sei se é o De Vrij ou não um central que vem para o Porto, mas acho que este aqui ganha muita força, é muito possível que tenhamos este central no Porto em janeiro. E ele vem trazer mais experiência também à defesa, é mais um patrão da defesa como o Bednarek, e portanto acho que pode ser uma excelente alternativa ao Bednarek. Parece-me um reforço de peso que o Porto pode ir buscar e que, sendo o mercado de janeiro em que as opções não abundam, ainda por cima para a defesa central, onde tem havido poucas notícias sobre possíveis defesas centrais para o Porto contratar, eu tenho dado conta aqui do Sérgio Ramos e do Léo Pereira, que não levo muito a sério estas possibilidades, mas podem ser contratados. Acho que este De Vrij é uma opção de ouro, é uma oportunidade de ouro para o Porto. Agora, acho que em termos salariais o Porto vai ter que negociar aqui, como fez com o Kiwior. É uma negociação difícil, o Porto já deve estar a tentar negociar qualquer coisa com o jogador, vamos ver se consegue ou não convencê-lo, mas acho que o Porto tem esse trunfo de jogar as competições europeias,
de ser uma equipa que está em alta, que aponta a vários títulos e que lhe pode dar mais minutos do que está a dar o Inter. Penso até que pelo perfil do jogador, do De Vries, se ele precisar muito de ser titular, podemos até ter aqui a questão do Kiwior ser utilizado muitas vezes a lateral esquerdo. Portanto, acho que sim, acho que seria uma grande contratação para o Porto. E este jogador também é apontado ao Benfica e mais clubes, portanto há aqui aos rumores, porque é de facto um jogador que quer sair do Inter. Há vários clubes que podem estar interessados nele, mas acho que nenhum clube traçou um perfil tão específico que encaixa no perfil dele como o Porto traçou. Não sei se o Porto vai contratá-lo a ele, pode apostar noutro jogador, mas acho que é uma opção muito forte. Atualizando também aqui a lista de possíveis reforços do Porto desta época. Ontem um seguidor deixava nos comentários uma sugestão, o Keita Kozugi, do Djurgården da Suécia. É um bom lateral esquerdo, ele é japonês. Muita gente aqui tem sugerido o mercado japonês. Eu acho que o Porto não aposta muito no mercado japonês, porque está escaldado com aquela experiência que teve muito má com o Nakajima. Houve aquela confusão toda em 2020 e acho que desde aí o Porto nunca mais apostou no mercado japonês, mas há realmente jogadores muito interessantes e esse lateral esquerdo é muito interessante. Eu só tenho uma questão: primeiro, os jogadores japoneses são um pouco mais baixos do que os jogadores europeus, e sabemos que Farioli valoriza muito aquele lateral forte fisicamente. E depois uma outra questão, ele é muito ofensivo, é um lateral ofensivo. E o Farioli não projeta muito os laterais. Embora o Alberto Costa até seja um lateral ofensivo, que tem criado muito perigo, mas ele dá sempre prioridade à questão defensiva. Teria que o adaptar. O Zaidu também não é propriamente o lateral mais defensivo e ele conseguiu adaptá-lo, portanto pode ser uma opção, até porque é barato. E contratando um central mais caro, ou com salário mais alto, ou um médio, ou um extremo mais caro, contratar este lateral mais barato pode ser uma boa solução. Ainda assim, sabemos que para a lateral esquerda a prioridade do Porto seria o El Karouani, mas realmente, como pode ser um jogador mais caro e contratando já para outras posições, pode-se virar para este lateral ou para outro que tenha um valor assim baixo. Eu tenho dito aqui, a minha preferência seria o El Karouani, como é da maior parte das pessoas, embora aquela possibilidade do Alex Telles que se abriu esta semana e que eu dava conta no vídeo de ontem, acho que seria a possibilidade até que agradaria mais aos portistas. Seria mais um jogador, curiosamente também de 33 anos, que traria experiência e que podia ensinar muita coisa ao Francisco Moura, e que é um jogador que está quase nos 200 jogos no Porto, tem aqui ligação ao Porto forte, que seria possível convencê-lo a regressar, e portanto acho que seria um lateral mais forte para o Porto. Tem a questão salarial também, mas o Porto tem que negociar, mas acho que o Alex Telles seria até melhor contratação, mas há aqui já vários nomes para lateral esquerdo, mais até do que para central. Depois temos também o Lelo do Braga, que tem sido eu que tenho sugerido aqui. Não vejo falar em muitos locais, mas acho que seria uma boa contratação. Mas temos então aqui 4 nomes fortes: o Kozugi, o Alex Telles, o El Karouani e uma opção mais remota, o Lelo do Braga. Para central temos então essa notícia do De Vries, atualizando aqui as possíveis contratações do Porto. O De Vries é a opção mais forte. Depois teríamos o Sérgio Ramos e o Léo Pereira, que não acredito muito, principalmente o Sérgio Ramos, que foi também sugerido aqui nos comentários. Acho que o Léo Pereira até seria mais possível, mas temos o De Vries agora como uma grande possibilidade. A notícia ontem, como eu dei conta, era que o Mouzakitis seria o jogador mais próximo do Porto contratar para o meio campo. O Porto estaria mesmo a sondá-lo, uma forte possibilidade. É um médio bastante, lá está, com a tal cultura, não sendo italiano, é grego. Os clubes gregos, os jogadores gregos costumam ter também essa cultura tática. É uma forte possibilidade para o meio campo. Temos depois os outros jogadores da lista: o Batrakov, que seria uma possibilidade, embora um pouco cara, se o Mora passar a ser o tal falso 9 e o Porto abdicar de contratar um 9, e ele passa a ser o suplente ou o titular no lugar do Gabri Veiga. Depois temos os já muito falados Kenneth Taylor e Rubén Neves. Vamos ver quem é que o Porto avança. Temos também a opção do Alás Begovic do Salzburgo, que ontem muita gente comentava que gosta do perfil dele. É de facto um jogador que pode jogar tanto a extremo como a médio. Já resolveria até aqui duas questões do Porto, não sendo o médio preferido do Farioli, nem o extremo preferido do Farioli, mas resolvia aqui muita coisa. E é também um jogador com muito talento, um jovem, e viu-se nos comentários de ontem que muita gente gosta desse jogador. E para extremo, então, o Porto vai receber o Verón, que vem de empréstimo. Não sei se o Porto vai tentar alguma coisa com ele ou não. Continua com Caramo e Alarcón ali como possibilidades um pouco, não tem tanta qualidade como os três que fazem mesmo parte do plantel principal, o Borja Sainz, o PP e o William Gomes, mas que podem ir dando uma perninha, e acho que o Verón inseria-se provavelmente nesse perfil também. O Ryan, que era uma possibilidade muito grande, acabou por renovar, está uma possibilidade mais remota. Temos o Luís Henrique, que é o extremo preferido do Farioli, continua a ser a prioridade. Temos então o Alás Begovic do Salzburgo, temos o Angulo também do Anderlecht, e temos agora este jovem que está a ser muito falado hoje na imprensa, que é o Petrusevski, o jovem de 17 anos, que é mais extremo esquerdo, mas que também está a ser muito seguido pelo Porto. E também o Hulk, que divide opiniões aqui no canal, e eu, para mim, seria o preferido, porque poderia jogar tanto a ponta de lança como a extremo direito ou esquerdo e traria muita experiência à equipa. Claro que para uma contratação de pré-época acho que não faria muito sentido. O Porto tem
muitas outras soluções muito melhores, mas acho que para uma contratação em janeiro poderia trazer muita coisa a uma equipa que já está com a época em andamento e, como diz o Farioli, está com os resultados que está, com os jogadores que tem, e portanto os reforços não vão ser uma mudança muito grande numa equipa que já está a ganhar muita coisa. E depois o ponta de lança mais falado, dentre todos os nomes que temos falado aqui nos vários vídeos que temos feito e que têm sido mencionados, o Ricardo Matias parece uma possibilidade mais forte, é também o mais caro, mas seria uma boa aposta de futuro, um jovem com muita qualidade, uma jovem promessa brasileira, parece-me que é também a opção mais forte para a ponta de lança, pois tem outras, como temos falado aqui, o Cleiton, o Pablo. E este é o ponto de situação então do Porto no mercado. Estamos a poucos dias de ter confirmações exatas de quem são os reforços, mas realmente ficamos com estas duas novidades, o extremo esquerdo polaco e também o central do Inter. Acho que os dois, um a ser muito citado pela imprensa, o outro com o perfil certo, exatamente o perfil que o Porto tinha traçado para contratar um central em janeiro. E agora em relação então a esse jogo do Porto com o Famalicão, tentando só aqui mais uma vez prever o 11 que o Farioli vai lançar, é sempre muito difícil, mas eu vou tentar. Eu acho que ele vai jogar com o Cláudio Ramos a guarda-redes, acho que é a única certeza que temos. Depois deve jogar com o Martim a lateral direito. Os centrais devem ser o Bednarek e o Perpites. Lateral esquerdo, acho que Francisco Moura. O 6 vai ser o Pablo Rosário, muito provavelmente. A 8, eu acho que ele vai jogar com o Froholt. Ele podia lançar aqui o João Teixeira, mas acho que seria muitas alterações no meio campo. Depois deve jogar com o Gabri Veiga a número 10. Os extremos, acredito que sejam o PP e do lado esquerdo alguma surpresa, provavelmente o Alarcón. E depois o ponta de lança, acho que o Samu. Ele pode lançar aqui o Mora, ele deu a entender. Também tem um Denis Gula à espera de minutos. Mas é difícil realmente prever o 11 porque há muitas possibilidades e sabemos que o Farioli vai gerir, e mesmo quando não gere é difícil porque ele tem sempre uma outra surpresa no 11. E agora eu quero saber de vocês, qual é a vossa expectativa para esse jogo da Taça de Portugal contra o Famalicão? Como já é uma tradição aqui no canal, qual é o vosso prognóstico para o jogo? Quanto é que acham que vai ficar o jogo? Quem é que vai marcar os golos? Vamos ver se desta vez alguém acerta. Está previsível que o Samu, se jogar, pode marcar, porque tem sido ele, mas mesmo assim há outros candidatos. O próprio Froholt pode aproveitar o jogo da Taça para então começar a marcar golos como tem prometido o Farioli. Qual é que vocês acham que vai ser o 11 inicial do Porto? Se conseguem adivinhar, vamos ver se alguém aqui consegue prever, entrar na cabeça do Farioli e prever qual vai ser o 11. Ou então também qual é que é o 11 que vocês lançariam? Qual é que vocês acham que é o 11 melhor para defrontar uma equipa de Famalicão que vem bastante motivada? Basta ver as palavras do técnico de Famalicão, ele está com muita vontade de ganhar este jogo. É o terceiro jogo que ele vai jogar contra o Porto esta época e costuma ser que a terceira de vez, esperemos que não, mas ele parece estar com bastante ambição para este jogo, até porque sabe que o Porto vai gerir ali qualquer coisa. E já agora, se vocês acham que o Farioli tem razão e que o Famalicão vai jogar ao ataque no Dragão, que vai jogar aberto, ou se acham que vai jogar mais à defesa como jogou o Estrela da Amadora. E depois, em relação ao mercado, quais são os nomes que vocês sugerem para o Porto contratar? Se há alguma novidade que querem deixar nos comentários, podem sempre deixar, já sabem que eu leio sempre todos. E o que é que vocês acham destes dois nomes que surgem hoje? O extremo esquerdo da Polónia, de 17 anos, que parece que o Porto está muito interessado nele, o que é que vocês acham dele? E o De Vries, se vocês acham que o De Vries é o central que o Porto precisa, se acham que o Porto vai contratar, o que é que vocês acham dessa possível contratação? E de resto é isso, deixem nos vossos comentários, já sabem que eu leio sempre todos, é sempre interessante ver as vossas opiniões. Não se esqueçam de deixar o like para dar uma força aqui ao canal, subscrevam também o canal se ainda não subscreveram, estamos quase a chegar à meta de 10 mil subscritores, vamos ver se conseguimos alcançá-la antes do fim do ano. E já sabem, voltamos amanhã já depois do jogo com o Famalicão para fazer a análise de tudo o que aconteceu nesse jogo e esperamos que o Porto tenha passado à próxima fase e vamos ver se não é um jogo contra o Benfica nos quartos de final. E de resto é isso, um abraço a todos e até amanhã.